No coração da noite do Cretáceo, um silêncio estranho domina as vastas planícies e florestas pré-históricas. Nem mesmo os grandes predadores ousam se mover com liberdade sob o céu escuro, pois pressentem que algo diferente, algo totalmente fora do comum, percorre o ar. Um rugido profundo e metálico ecoa entre árvores retorcidas, acompanhado pelo bater estrondoso de asas enormes. Um clarão de relâmpagos ilumina uma criatura colossal. Não é um Quetzalcoatlus, nem um Pteranodon. É algo totalmente novo, um ser que jamais deveria existir no mundo natural, o Mutadon. Esta criatura, produto de manipulação genética e engenharia artificial, combina a astúcia e força dos raptores com a capacidade de voo dos pterossauros, criando uma aberração viva, inteligente, agressiva e mortal. Ao imaginarmos o Mutadon solto no Cretáceo, a pergunta que surge é inevitável: ele sobreviveria? Dominaria os céus? Ou seria apenas mais uma presa diante dos titãs daquela era? O Cretáceo foi a última grande era dos dinossauros, marcada por uma diversidade de ecossistemas complexos, desde florestas densas e rios sinuosos até desertos áridos e mares rasos que se espalhavam por continentes inteiros. Em terra firme, os grandes terópodes dominavam a cadeia alimentar. Tiranossauros rex, Tarbosaurus na Ásia e Giganotossauro na América do Sul eram os predadores mais formidáveis. Entre os herbívoros, gigantes blindados como Anquilosaurus e Triceratops eram capazes de causar sérios ferimentos até mesmo aos predadores mais ousados. Nos céus, Quetzalcoatlus se erguia como o maior senhor alado, enquanto nos mares Mosasaurus e outros predadores colossais reinavam absolutos. Cada criatura estava moldada por milhões de anos de evolução, perfeitamente adaptada ao seu nicho. Então, nesse mundo implacável, surge o Mutadon, sem passado evolutivo, mas equipado com tudo que poderia torná-lo letal. Diferente de qualquer criatura natural do Cretáceo, o Mutadon não é resultado da evolução. Ele é fruto de engenharia genética, um híbrido que combina inteligência, força e capacidade de voo em um único organismo. Ele herda a astúcia e estratégias de caça dos raptores, capaz de analisar, planejar e atacar com precisão. A força, velocidade e garras afiadas de um predador terrestre e o poder de voo com asas que permitem movimentos rápidos e violentos totalmente superiores aos pterossauros naturais. Sua agressividade não é instintiva, mas programada para ser extrema. Ele caça, destrói e domina. Além disso, como visto no filme, ele consegue levantar voo carregando presas inteiras, como um raptor de aproximadamente 200 quilos, sem esforço, algo que nenhum pterossauro conhecido conseguiria. Essa combinação de habilidades o coloca em um patamar completamente diferente de qualquer criatura do Cretáceo. Ele não pode ser comparado a nenhum animal natural, porque quebra todas as regras da evolução. Seu voo não depende de correntes de ar ou impulsos do solo. Suas garras e dentes podem destruir presas de médio porte em segundos, e sua inteligência permite que ele planeje ataques e manipule o ambiente. Se o Mutadon estivesse solto naquele mundo, ele seria uma força impossível de ignorar. Nos céus, o Mutadon desafiaria diretamente o Quetzalcoatlus, que, embora fosse a maior criatura alada conhecida, não possuía agressividade ou armas letais para confrontar um predador tão brutal. O Mutadon, ao avistar um Quetzalcoatlus, poderia facilmente lançar um ataque coordenado, utilizando sua força, garras e dentes para derrubar o gigante alado. Ao contrário do Quetzalcoatlus, que se alimentava principalmente de presas pequenas e carcaça, o Mutadon poderia caçar ativamente, atacar com precisão e usar o ar como vantagem estratégica. Ele seria o novo Senhor dos Céus, substituindo o Quetzalcoatlus como o predador mais temido do ar. Além disso,
Sua capacidade de capturar presas de médio porte enquanto voa transforma completamente o conceito de caça. Ele poderia atacar raptores reais, como Deinonychus ou um Velociraptor, e levantá-los do chão sem esforço, levando-os para os céus antes que qualquer outro predador pudesse interferir. Ele poderia emboscar filhotes de hadrossauros ou ceratopsídeos e, de forma segura, se alimentar longe de competidores. Essa combinação de voo, força e inteligência o tornaria praticamente invencível contra qualquer criatura de tamanho pequeno a médio. Ao tocar o solo, o Mutadon não se tornaria vulnerável. Ele herdou a força e as garras dos raptores, podendo enfrentar presas de médio porte com facilidade. Sua inteligência estratégica permite que planeje emboscadas e ataques precisos, eliminando dinossauros jovens ou adultos menores com eficiência. No entanto, apesar de todo seu poder e agressividade, ele teria limites claros. Grandes terópodes como Tyrannosaurus rex, Giganotossauro ou Tarbosaurus continuariam sendo predadores formidáveis demais para ele enfrentar em confronto direto. Um golpe de mandíbula de um T. Rex seria capaz de aniquilar o Mutadon em instantes, e sua necessidade constante de alimento poderia ser uma vulnerabilidade em um mundo onde a competição é intensa. Mesmo assim, o Mutadon não precisaria se preocupar com a sobrevivência no ar. Ele dominaria os céus, tornando-se o predador mais temido e eliminando qualquer concorrência aérea. Sua combinação de inteligência, força, agressividade e voo lhe daria vantagens sem precedentes, tornando-o um verdadeiro predador de topo no ambiente aéreo e um caçador letal em terra, capaz de atacar presas de médio porte com eficiência. Ele substituiria o Quetzalcoatlus como Senhor dos Céus e estabeleceria seu domínio sobre o espaço aéreo do Cretáceo. No entanto, sua supremacia teria limites. Embora dominante no ar e perigoso em terra, ele não poderia rivalizar com os gigantes da terra firme. Tyrannosaurus rex e outros grandes terópodes permaneceriam intocados, lembrando que o Cretáceo não seria completamente conquistado por nenhuma criatura artificial. O Mutadon seria, portanto, uma força aterrorizante, mas não absoluta, um predador sem paralelo entre os animais normais, mas ainda sujeito às leis do mundo natural quando se trata de confrontar os maiores terópodes. Em conclusão, o Mutadon seria o verdadeiro rei dos céus do Cretáceo, espalhando medo e terror por onde passasse, atacando do ar e em terra, derrubando presas de médio porte e dominando completamente o ambiente aéreo. Ele não teria rival entre os voadores e se tornaria a criatura mais letal do ar. Ainda assim, os grandes terópodes da terra firme manteriam seu reinado no solo, lembrando que, mesmo para um monstro tão poderoso, havia limites. O Mutadon seria lembrado como um predador sem igual, uma aberração viva que ousou dominar os titãs do passado, impondo seu reinado nos céus, mas sem jamais se tornar soberano absoluto de todo o Cretáceo. No vasto e implacável mundo do Cretáceo, um predador singular surgiria, se tivesse existido: o Mutadon. Uma criatura que jamais foi moldada pelas forças da evolução, nem guiada pelos princípios do equilíbrio natural. Criado em laboratório, fruto do engenho humano, o Mutadon é uma expressão do que ocorre quando a ciência ultrapassa seus limites. Um híbrido artificial, projetado para impressionar, mas lançado em um mundo que não é seu. Em um ecossistema dominado por predadores e presas, adaptados ao longo de milhões de anos, ele não conhece regras, não reconhece limites. O Mutadon é um predador sem passado, sem manada, sem herança evolutiva. Seus instintos não refletem a necessidade de sobrevivência, mas a confusão de uma criatura deslocada em um ambiente desconhecido. Ele mata não por fome, mas porque não compreende seu lugar na cadeia alimentar. Neste contexto, a presença do Mutadon seria perturbadora. Enquanto um tiranossauro domina pelo tamanho e pela força, e um velociraptor caça de forma estratégica em grupo, o Mutadon representa a ruptura do equilíbrio natural. Ele é a variável que não se encaixa, a peça que não pertence ao quebra-cabeça da vida pré-histórica.
Sua força, velocidade e inteligência artificial permitiriam que enfrentasse presas gigantes, desafiando predadores letais e alterando a dinâmica do ambiente. Cada confronto deixaria marcas profundas no ecossistema. No entanto, seu verdadeiro terror não reside apenas em suas garras ou em sua mordida, mas na ausência de propósito. O Mutadon é um erro que pensa, que sente, que age sem compreensão do próprio papel na rede da vida. Ao considerar sua hipotética existência no Cretáceo, surge uma reflexão maior. O Mutadon não é apenas um predador. Ele é um reflexo da ambição humana, da tendência de brincar de deuses e da fragilidade do equilíbrio natural diante de intervenções artificiais. Sua presença demonstraria que até as mais poderosas criaturas podem ser deslocadas quando as regras da natureza são ignoradas. No fim, resta a pergunta que ecoaria pelos milênios. Se o Mutadon tivesse realmente habitado o Cretáceo, ele sobreviveria? E mais importante, qual seria o impacto de uma força tão disruptiva em um mundo que jamais lhe deu lugar? O Mutadon permanece assim como um aviso. A criação sem equilíbrio pode gerar predadores que não apenas desafiam a natureza, mas também questionam a própria compreensão da vida. Se você gostou desta análise e deseja ver mais conteúdos como este, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sua participação nos ajuda a continuar explorando os mistérios do passado e imaginando criaturas que desafiam nossa compreensão da vida. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!